Iniciar. Aí Gil, aí tô esperando, viu, o negócio, viu? Pois é. Eu tenho até que falar com ela, mas aí eu digo, eu não vou ligar agora, não, para depois ela não assim, não pensar que eu tô, né? Aí. Mas eu acho que ela vai dar algum parecer. Hoje ela vai dar o parecer. Pronto, eu vou desligar minha câmera e meu som e vou dar aula aqui, viu? Tchau, qualquer coisa é só falar. Espera aí que o livro não apareceu aqui. Isso, o Império Romano. Aí ele diz, como vemos a crise na República Romana, levou ao poder 3 líderes militares organizados em um triunvirato. Então, quando ele fala nesse triunvirato, é uma forma de governo, viu? Um triunvirato. As disputas e as instabilidades que se seguiram quebraram a ordem política republicana e desembocaram na instalação do império. Ao final, prevaleceu a concentração do poder nas mãos do imperador, um governante que estava acima de todas as instituições políticas, até mesmo do Senado. O expansionismo de Roma provou um processo de romanização de várias regiões da Europa e de parte da Ásia e da África. Além do domínio militar, essas áreas sofreram influências romanas em sua cultura, seus costumes e suas leis. Nesse capítulo, vamos conhecer o último período da história de Roma, na antiguidade, do início do desenvolvimento. Então, quando ele diz assim, a crise república romana levou ao poder 3 líderes militares organizados em um triunvirato. Então, triunvirato é uma forma de governo em que 3 governadores dividiam Roma, certo? Então, esses 3 governadores eram Crassus e Júlio César e Pompeu. Então, quando ele fala aqui também, aí ele diz, né? O expansionismo de Roma provocou um sucesso de romanização. Então, essa romanização era transmissão de característica romana, né? Quando ele diz assim, a romanização de várias regiões da Europa. Então, vinha como a Ásia e da África. Esse processo de romanização, as características de cada um se encontrando em Roma, certo? Aí ele diz assim, além do domínio militar, essas áreas sofreram influências romanas em sua cultura e seus costumes e leis. Quer dizer, juntavam-se e, né, estavam formando quase uma Roma só. Então, dava o início e o desenvolvimento do Império, né, na Antiguidade, e o início do desenvolvimento do Império. Então, vamos ver o início do Império. Marconildo, tu passa a próxima página, viu? Marconildo, pode passar a página. Obrigado. O início do Império. Então, ele diz, o triunvirato, que foi Júlio César, Crassus e Pompeu, foi estabelecido em 60 a.C. e durou até 54 a.C. Desculpe. Anos da morte de Crassus, 2 anos depois, o Senado aproveitou que Júlio César estava combatendo na Gália e nomeou Pompeu como único cônsul de Roma. Então, contrário a tal medida, Júlio César marchou com seus soldados sobre Roma e depois Pompeu, em 49 a.C., proclamou-se ditador vitalício. Os senados, as assembleias e as magistraturas continuaram existindo, mas sob o seu controle. Com plenos poderes, César determinou que os grandes proprietários rurais empregassem trabalhadores livres, colocou muitos plebeus para viver em propriedades tomadas dos patrícios, para evitar que os camponeses empobrecidos deixassem o campo para morar na cidade.
também estimulou a fundação de colônias na Gália, na Península Ibérica e na África, oferecendo lotes veteranos de guerras e plebeus pobres dispostos a difundir os valores e o modo de vida latino nessa região. Então, isso foi o início, né, do Império. Como foi esse início do Império? Triunvirato, os três, né? César, Crasso e Pompeu. E foi isso. Foi estabelecido, em que ano foi isso? 60 anos antes de Cristo e durou até 54 anos de Cristo. Aí diz, ano da morte do Crasso. 2 anos depois, o Senado, quer dizer, 2 anos depois dessa data que ele deu, o Senado aproveitou que Júlio César estava combatendo na Gália e nomeou Pompeu como único cônsul de Roma. Então, Júlio César já estava lá e nomeou Pompeu, né? Contrário a tal medida, Júlio César marchou. Então, a tal medida. Ao contrário, ele fez tudo diferente do modo dele. Conheceu soldados sobre Roma e propôs Pompeu, em 49, proclamou-se ditador vitalício. Quer dizer, esse ditador vitalício, quer dizer, quando ele nomeou o cônsul, que representava o governo, esse ditador vitalício de Roma era um antigo magistrado de Roma, certo? Ele era, quer dizer, quando ele de vitalício antigo, e ia passar mais tempo nele, certo? Aí ele diz, ao contrário de tal medida, Júlio César marchou, né, vitalício. O Senado, as assembleias e as magistraturas continuaram existindo, mas sob o seu controle. O controle de quem? De Júlio César. Por quê? Como ele era vitalício, ele era um governador antigo, aí ele tomava conta de tudo, né? Com plenos poderes, César determinou que, então, César determinou que os grandes proprietários rurais, né, empregassem trabalhadores livres. Colocou muitos plebeus, quer dizer, plebeus era a classe mais simples que tinha, né, que eram os pobres, para viver em propriedades tomadas dos patrícios. Quem eram os patrícios? Eram os burgueses, ou seja, os ricos, né? Dos patrícios, para evitar os camponeses empobrecidos deixassem, porque tinha camponeses que tinha terra também. Não vivia na elite, mas tinha suas terras, tinha o que plantar, tinha comércio, quer dizer, esses camponeses não era tão pobre de vez. Mas aí ele disse, para evitar que os camponeses empobrecidos deixassem o campo para morar na cidade. Também estimulou a fundação de colônias na Gália, onde ele estava, né? Na Península Ibérica e na África, quer dizer, está dominando, aliás, governando esses lugares aí, ele quem estava tomando conta. Aí, na Península Ibérica, oferecendo lotes para veteranos são pessoas antigas da terra, veteranos de guerra, né? Esse pessoal já antigo de guerra, e plebeus pobres dispostos a difundir os valores e o modo de vida latino nessas regiões. Então, vamos passar para a próxima página. Vice Marconildo, construir um conceito no Império. Não, Dita. Marconildo, passa a página, por favor, viu? Isso, obrigada. Então, aqui ele teve construindo um conceito no Império, né? O conceito de Império tem suas origens. No latim, com a palavra imperium. Na antiguidade, e definição de império envolvia a extensão do próprio Estado, com base na colonização. Foi o que verificamos antes entre impérios babilônico, persa, grego, helenístico e romano. No plano político, tinha como centro o poder personificado, na pessoa do imperador. A amplitude do conceito
Contudo, envolve também as marcas culturais que o povo dominador deixa sobre os povos dominados. E no sentido inverso, envolve as marcas dos conquistados sobre os dominadores. Então, esse é o conceito do império. Ele diz que as suas origens vinham de latim. Na antiguidade, a definição de império envolvia a extensão do próprio Estado, com base na colonização. Então, foi o que verificaram entre Império Babilônico, Persa, Grego e Helenístico e Romano. O plano político tinha como centro poder personificado na pessoa do imperador. A amplitude do conceito, contudo, envolve também as marcas culturais que o povo dominador deixa sobre os povos dominados, e no sentido inverso, envolve as marcas dos conquistados sobre os dominadores. Então, esse é o conceito de império, viu? Então, vamos passar adiante. Por favor, vice Marcondes, próxima página. Isso. A gente tem um calendário juliano. Júlio César encomendou aos astrônomos Sogíneses de Alexandria a produção de um calendário solar para os romanos. Sogíneses determinou que a duração do ano solar seria 365 dias e 6 horas. A cada 4 anos seria acrescentado um dia ao ano solar em curso, originando assim o ano bissexto. O astrônomo definiu ainda que janeiro, março, maio e julho, mês batizado em homenagem a Júlio César, setembro e novembro teriam 31 dias cada um. Os demais meses teriam 30 dias, exceto fevereiro, que teria 29 dias. E nos anos bissexto, 30. O ano 1 marcava para os romanos o ano da fundação lendária de Roma. Esse ano equivale no calendário cristão a 753 a.C. No século XVI, o calendário juliano sofreu novas reformas, feita pelo Papa Gregório XIII. O resultado foi o calendário gregoriano usado até hoje na maioria dos países do mundo ocidental. Então, esse é um pouquinho de saiba mais sobre o calendário de Júlio César. A concentração dos poderes nas mãos de Júlio César e as mudanças promoviam, contrariavam os interesses dos senadores, que fizeram uma conspiração para retirá-los do poder. Em março de 44 a.C., em pleno Senado romano, um grupo comandado por Marco Júlio Bruto e Caio Cássio Longino apunhalou Júlio César até a morte. Então, isso aí, essa ilustração que está aí, Marcondes, por favor, passa mais adiante para a gente ver essa ilustração, para mostrar os meninos. Então, está aí essa ilustração, né? A morte de César. É uma pintura Vicerum, como se produzido no início do século XIX. Então, está aí a mostração que está, né? O assassinato de Júlio César gerou uma violenta reação popular, explorada com habilidades por Otávio, sobrinho de Júlio César, pelo cônsul Marco Antônio e pelo militar Lépido. Os três assumiram o governo de Roma e eliminaram os assassinos do ditador. Então, era o início do segundo triunvirato, com o comando de Marco Antônio no Oriente, Otávio no Ocidente e Lépido na África. Então, esse primeiro triunvirato que a gente viu, né, e terminou com a morte de Júlio César, né, o assassinato dele.
E agora chega o segundo triunvirato, que é formado por Marco Antônio, no Oriente, Otávio, no Ocidente, e Lépido, na África. Desentendimento entre os três, porém, resultaram na tomada do poder por Otávio, em 31 a.C. Em Roma, Otávio foi aclamado soberano supremo. O Senado, animado com sua vitória, conferiu-lhe os títulos de imperador, chefe militar, general, príncipes, primeiro cidadão, chefe do Senado, e Augustus, divino consagrado. Assim, com Otávio, terminava a República, iniciava-se um período imperial, em que o imperador concentraria principais poderes. Passa mais adiante aí, Marco, por favor, viu? Então, aqui, como a gente está vendo, o assassinato de César, que gerou né? Pronto. Aí, em Roma, Otávio foi aclamado soberano supremo. O Senado, animado com sua vitória. Isso, pronto. Não pode deixar aí, que eu já tinha lido ali. Aí, poderes do imperador de Roma. Poder político. Nomeava e convocava os senadores. Propunham leis, nomeava os magistrados, nomeava os governadores das províncias. Poder judiciário. Podia julgar ou fazer novos julgamentos de todos os processos. Poder militar. Imperator, chefe do exército, nomeava os generais. O poder religioso, pontífice máximo, chefe religioso, organizava o culto ao imperador. E o poder financeiro dispunha do tesouro imperial. Então, esses aí são os poderes do imperador de Roma, né? E aqui é uma estátua do imperador Otávio Augusto, no antigo Fórum Romano, na Itália. Então, essa é a foto dele e o que ele e os poderes e o poder político, o poder judiciário, o poder militar, o poder religioso e o poder financeiro. Então, o pontífice máximo, que era o Papa, né? O pontífice. Então, vamos passar mais adiante, saber mais um pouquinho. Isso, vamos ver, saber mais, aí tem Cleópatra, né? O Egito, no século I a.C., era um reino dividido por lutas internas. Era a época da dinastia Ptolomaica, marcada por vários reinados breves. O grande destaque coube a Cleópatra, filha de Ptolomeu XII, que chegou ao poder em 51 a.C. Então, esse Ptolomeu, que a gente viu antes, né? Que era do Triunfário. Ela disputou o comando egípcio com o irmão Ptolomeu XIII, de apenas 15 anos, e seus ministros, com o apoio de Júlio César. Seguiu a coroa, mas precisou dividi-la com outro irmão menor, Ptolomeu XIV, Ptolomeu XIV, em seguida mudou-se para Roma e, da união com Júlio César, teve um filho conhecido como Ptolomeu XV, Cesario. Com o assassinato de César, Cleópatra retornou ao Egito, uniu-se a Marco Antônio, um dos integrantes do segundo triunvirato romano. Cleópatra sempre buscou ampliar as áreas territoriais de seu reino. Teve aliança com o Império Romano, porém, em razão das disputas e Marco Antônio, ela acabou derrotada e preferiu morrer. Deixou-se picar por uma serpente em 30 a.C.
Então, fragmento relevo da representação de Cleópatra, datado no século a.C., no templo de Ator. E não foi verdade que Cleópatra foi mumificada viva? Bem, é o que dizem, né? Mas ela não foi viva, ela foi picada por uma cobra, né? Então ela já não estava mais viva. E lá no Egito, o que tem de cobra venenosa, né? São serpentes, aquelas serpentes bem venenosas assim. Então, se ela deixou se picar, provavelmente não tinha o soro, eu acho, para fazer, né? Aliviar as dores, como até mesmo a gente viu aqui um caso no Brasil, que um rapaz foi picado pela cobra. Se ele não tivesse ido tão de repente e o tantã não tivesse o soro, ele teria morrido, porque a cobra era venenosa. Então, nesse caso... É a Naja, justamente dessa da região água. aí, que É nem isso? tem, nem tem soro para Tem ela. soro. Aí, Então, aqui no Brasil não tem soro, não, que ele estava traficando esses animais, que é proibido no Brasil. Ele foi preso. pois é, foi preso. Então, Está sendo processado porque trouxe esses animais. Tem muito. Ele trouxe a cobra deu cria, ele saiu vendendo, está espalhado aí um monte de serpente venenosa aí pelo meio do mundo. Então, nesse caso, se ainda não existe um soro certo. Capturaram, né? Um monte de... Imagina no tempo de Cleópatra, né? Que ela foi picada pela cobra, provavelmente ela não foi mumificada viva, porque se essa serpente é tão, né? Uma picada dela faz levar à morte. Então, no ano que nós estamos, ainda teve isso, né? Imagina naquele tempo. Então, provavelmente ela não foi viva, não. Ela deixou morrer mesmo. E aqui é como ele diz, ó. Ela acabou derrotada e preferiu morrer, deixando-se picar por uma serpente em 30 a.C. Então, vamos passar adiante, né? Isso aí é um pouquinho de saiba mais da história. Então, vamos passar adiante. Pronto, a sociedade romana no Império. Durante o Império, os habitantes da região conquistada adquiriram a cidadania romana por volta do ano 2012 a.C., ou 212 a.C., quase todas as pessoas livres que viviam no Império eram considerados romanos. Estima-se que havia cerca de 60 milhões de habitantes em todo o Império. Deste total, entre 500 mil e 1 milhão estavam apenas na cidade de Roma durante o século II. Com comparação, vale destacar que o Egito, aproximadamente em 1250 a.C., tinha uma população próxima a 3 milhões e que Atenas, na época de Péricles, contava com cerca de 300 mil habitantes. Então, a representação na pirâmide aqui. Aqui é uma pirâmide, né? Aqui ele está mostrando o imperador, está lá em cima. A elite, que eram grupos formados por grandes proprietários de terras, de origem patrícia, e países, e pelos homens novos, plebeus, erguidos nos negócios como mercadores e banqueiros. Esse segundo. A população livre era os plebeus, que exerciam atividades diversas, eram comerciantes, artesãos, açougueiros, taberneiros e porteireiros. Então, aqui, essa pirâmide está formada, né? Imperador, elite, é a população livre. Então, isso é a sociedade romana, a sociedade do Império Romano. Sim, aqui do lado nós temos escravos, os escravos prisioneiros, os escravos prisioneiros. Oi?
Aí nós temos escravos prisioneiros de guerra, filhos de escravos, ou, ou indivíduos comprados fora, trabalhavam nas minas, nas propriedades e nas casas de seus senhores. Então, esse lado aqui dos escravos, esse outro lado da população livre, e aqui é o grupo de elite e os imperadores. Então, está aí a sociedade romana. Vamos passar adiante, Marconildo, por favor, viu? Uhum. Marconildo, passa adiante, por favor, viu? Oxe, eu vi teu pai lá fora e pensava que era tu. Marconildo, pode passar adiante. Isso. Você isso. Escravos, rebeliões e escravos libertos. Os escravos romanos nunca aceitaram passivamente sua condição. Nos 2 primeiros séculos depois de Cristo, porém, as rebeliões e outras formas de resistência à escravidão aumentaram. Pouca dedicação ao trabalho, roubos, fugas, suicídios e assassinatos eram atos de resistência cada vez mais frequentes, tornando muitas vezes a escravidão desvantajosa para os senhores. Isso contribuiu para a libertação de alguns escravos, principalmente nas cidades. Os escravos domésticos e urbanos conseguiam a liberdade, mas os escravos rurais. A alforria, o pagamento de indenização e o conhecimento do direito de bens e herança foram alguns de suas conquistas de Roma imperial. Outros escravos, mesmo sem obter a alforria, adquiriam certa autonomia, poder exercer as funções de conselheiros, administradores locais e educadores, desde que pagassem uma renda em tempos ao senhor. No fim do período imperial, com as crescentes crises, boa parte dos escravos rurais também adquiriu liberdade. Nessa época, foram criadas leis para empregar homens livres nas propriedades rurais. Então, aqui, escravos, rebeliões e escravos libertos. Então, escravo romano, nunca aceitaram as condições. Primeiro século, depois de Cristo, rebeliões e outras formas de resistência dos escravos aumentaram, né? Dedicação ao trabalho, roubos, fugas e assassinato, atos de resistência. Então, a resistência dele era isso. Eles tinham que fugir, eles tinham que fazer coisas ilícitas para poder se libertar um pouquinho, né? Aí ele vem, isso contribuiu para a libertação de alguns escravos, principalmente na cidade. Os escravos domésticos, quer dizer, que trabalhavam em casa, e os urbanos. Conseguiu liberdade mais facilmente do que os escravos rurais. Alforria. Então, o que era alforria? Aqui tem, ó, libertação concedida a escravo. Era uma carta que o dono do escravo dava, né? Passava para ele ser livre, né? Então, aí eles ficavam com direito. Aí ele diz também, pagamento de indenização. Aqui tem indenização. Compensação no caso dos escravos. Essa indenização, na maioria das vezes, eram pagam em dinheiro. Então, a maioria das vezes, e às vezes que não eram pagam em dinheiro, eles davam terra, né? Para eles morarem. No fim do período imperial, com as recentes crises, boa parte dos escravos rurais também adquiriram liberdade. Nessa época, foram criadas leis empregadas, né? Aos homens livres para as propriedades rurais. Então, vamos ver os aspectos culturais. Aí,
A cultura romana sofreu forte influência grega. Isso, obrigada. Sofreu forte influência grega helenística, sobretudo no final da 3 minutos, viu, Gil? Vou terminar de ler aqui, né? No campo das artes, a arquitetura romana teve muito destaque. As grandes obras romanas, como aquedutos, estradas e muralhas, podem ser administradas ainda hoje. O uso de colunas é uma herança dos gregos. Já o uso de abobadas, tetos arredondados e arco é uma inovação etruscas. Então, olha só, aqui a gente está vendo, né? Aqui a gente está vendo o arqueduto de Nines, localizado no sul da França, levava água de uma fonte em Luzes até Nunes, a 50 quilômetros de distância. A ponte de Garde possibilitou o fornecimento de água e a travessia de pessoas e animais sobre o rio Garde. Então, essa foto foi em 2015. Aí, ó, por que coisou isso? Aí, então, peraí, que entrou um negócio aqui. Então tá mostrando, né? A arquitetura e o que foi deixado, né? De herança, viu? Então, dá tempo para soltar a página, Marconildo? Pronto. Foi até essa página aí, amanhã eu faço exercício. Então, aqui, a cidade de Pompeia, com cerca de 20 mil habitantes, essa foto que estava em cima, é a cidade de Pompeia, com cerca de 20 mil habitantes, foi destruída em 79 pela erupção do vulcão no sul da Península Itálica. 17 séculos de escavações arqueológicas trouxeram à tona a resistência e os vários edifícios urbanos em estilo dórico, jônio e coríntios. Isso aí aquelas pirâmides que a gente viu em Roma, na antiga Roma, né? Aí foram acesso a importante conhecimento da vida romana no século I. Essa foto é de 2018, vista das ruínas com o Vesúvio. Então, a religião romana era politeísta e antropomórfica. Várias divindades eram inspiradas nos deuses gregos, como Júpiter, Zeus, Juno, Hera, Vênus, Afrodite, Baco, Dionísio, Marte, Ares, Netuno, Poseidon, Minerva, Atenas e Diana, Ártemis. Em Roma, havia o culto público e o doméstico. Em casa, na família, cultuavam seus antepassados e mantinham acesso à foto sagrada para atrair a proteção das divindades. No culto público, dedicava-se à deusa Vasta. Era escolhida as filhas das famílias mais poderosas, chamadas Vestas, para garantir a manutenção do fogo sagrado dos templos. Festas, jogos, templos e sacrifícios de animais eram oferecidos aos deuses. Cabia aos sacerdotes romanos interpretar a vontade dos deuses por meio da observação da natureza e das vísceras de animais. Então, as vísceras, as tripas, coração, aquelas coisas, são os órgãos. Então, ele diz, religião politeísta. Quer dizer, nessa religião politeísta, dedicava-se à religião que pregava vários deuses, né? O antropomórficos, religião que tem um Deus humano, né? Que era o Deus humano. Aí ele diz, o culto era em casa, com família, certo? E as festas, jogos a gente está vendo aí que são as religiões dele, que é que eles faziam, né? O cristianismo foi durante o governo de Otávio, na província romana da Judéia, que nasceu Jesus Cristo.
das suas pregações, surgiu uma nova religião monoteísta. O cristianismo foram seus seguidores, os apóstolos, os principais divulgadores das ideias cristãs, especialmente Pedro e Paulo. Essa religião mostrou-se de início como uma ameaça à estrutura militar e escravista de Roma, porque negava a divindade do imperador, condenava o militarismo e defendia a igualdade entre os homens. Os cristãos foram perseguidos pelo império durante séculos. No entanto, muitas pessoas converteram-se ao cristianismo, especialmente os pobres e os escravos. Nas primeiras comunidades cristãs, os padres eram responsáveis pela divulgação da doutrina, pela organização das reuniões e culto. Os diáconos encarregavam-se das questões administrativas e os bispos cuidavam da preservação dos principais cristãos. A partir do século IV, estabeleceu-se a superioridade do bispo demais. Vai terminar, né? No século 455, foi criado mais alto cargo da Igreja Cristã, o Papa. Leão? Aqui, 1 minuto e 24 para acabar a aula. Aham, ela tá... Eita, tá. assistente. Essas tuas assistentes, hein? Aí, olha, passa só um minuto, boa aula. Daqui a pouco tem mais aulas de inglês, se eu não me engano, é inglês e educação física, viu? Não, educação física é 10h40. E amanhã? 9h40, viu? 9h40 tem aula. Professor, 10h20, sei lá. Mas tem educação física. Mas tem educação física antes, viu? Não, Amanhã é exercício, viu? sei não, professor. Aí pronto, tchau vocês. Tem aula de educação física hoje. Tchau, gente. De 11h40. Tá aí no calendário, no horário, gente. Tá no horário.